Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E hoje eu vou responder aquela pergunta que é feita por muitos líderes e também é uma pergunta de uma questão filosófica. Muitos fazem essa pergunta, já tentam respondê-la, alguns já responderam, mas vira e mexe, alguns líderes com propósito desonesto, eles fazem essa pergunta direcionada a quem? Aos livres pensadores. Quem são os livres pensadores? Ateus, agnósticos, deístas. Deístas, não confundam deísta com teísta. São coisas diferentes, certo? E, às vezes, a pessoa não sabe responder e logo eles vêm com a maldade em cima. Aí coloca o quê? A empulhação, aí coloca ali a pseudagem ou a tendenciosidade deles. Exemplo, o Rodrigo Silva fez essa pergunta uma vez. Perguntas que todos os ateus devem responder. Não devem responder porque nós não apresentamos algo falacioso. Quem tem que apresentar evidências são as pessoas que alegam existir coisas especiais. Mas, às vezes a pessoa faz essa pergunta e algum ateu não sabe responder, porque é normal. Nós não temos, ninguém na verdade tem todas as respostas. Ninguém sabe tudo. Ninguém conhece todos os mistérios, conhece todas as ciências. Não, ninguém. Então ninguém é obrigado a responder nada. Você responde se você souber e quiser. Só que essa pergunta, embora ela seja uma pergunta filosófica, uma questão filosófica, algumas pessoas já responderam, muitos líderes usam essas perguntas para quê? Para tentar colocar o quê? Para colocar-se como vencedor em um debate. Isso acontece muito, gente. Isso acontece muito. Então o que nós temos que entender? Primeiro, por que algo em vez de nada? Essa é a pergunta que é muito feita. Agora nós vamos pensar aqui. Mas antes só explicar alguma coisa. Muitos também fazem isso, alguns ateus não sabem responder. Então eu vou tentar ajudar vocês aqui. Teve uma live também que eu vi no canal do Antônio Miranda. Lembrando, Antônio Miranda, um abraço para você. Quem puder vai lá, dá uma ajuda lá. Assista aos vídeos, se inscreva. O que aconteceu ali? Teve um religioso ali, porque ele tem alguns momentos que ele abre, ele também, o Jason Ferreira também faz isso também, no canal dele. Abre oportunidades para que os religiosos, eles se posicionem, perguntem e ali eles troquem uma ideia. Teve um cara que perguntou assim, por que algo em vez de nada? Porque, geralmente, o religioso, quando faz essa pergunta, não faz em um contexto filosófico. Ele faz num contexto o quê? Devocional ou teológico. Mas é um contexto teológico. Ou devocional, melhor dizendo. Porque ele pensa o seguinte, quando a pessoa não sabe responder, na verdade ali o Antônio respondeu muito bem. Respondeu muito bem. Mas quando a pessoa não sabe responder, ele fala, olha, tem algo porque, em vez de nada, porque tem um projeto por trás, então, e por isso que existe algo, e aí explica tudo. Que merda, hein? Gente, essa é a religião. A religião, ela tenta trazer uma resposta única para tudo. É aquilo que eu falo, isso vale para todas as áreas, gente. Todas as áreas. Aquilo que explica tudo não explica nada. Tem pessoas que querem explicar a política apenas por um ponto de vista. Tem pessoas que querem explicar a filosofia por um ponto de vista. Não é assim, gente. Não é assim. Tem pessoas que acham que aquilo que explica tudo, ou aqueles caras conspiracionistas, eles explicam, entre aspas, que na verdade é uma desculpa esfarrapada, tudo através de que, não, tem um controle, a mídia esconde coisas, são sempre as mesmas desculpas. É aquilo que eu falo. O que explica tudo não explica nada. E os religiosos fazem isso. Eles colocam essa frase nesse contexto, não numa questão de indagação, não, mas eles fazem isso para quê? Para poder dizer, se a pessoa não souber, é porque eles colocaram que existe algo, porque existe uma mente por trás. Mas não é assim. Não é assim. Outra coisa, você tem que entender também que a religião, ela não responde. Ela faz você esquecer as perguntas, porque é muito fácil. Como eu expliquei agora há pouco, o que explica tudo não explica nada. Então a pessoa não conhece as coisas, não quer entender, por exemplo, sobre Big Bang, não quer saber sobre a origem da vida, que é diferente de Big Bang e também diferente de evolução. Então tem uma pergunta que realmente isso tem a ver com a curiosidade humana.
a ciência, mais do que a arte, no caso, não é a ciência em si, mas a arte, a filosofia, porque a ciência ela vem da filosofia, mas onde estavam unidas, tentam responder essas perguntas. Por que algo em vez de nada? Claro que a religião coloca uma explicação totalmente exagerada e totalmente sem sentido. Algo bem, como eu vou dizer, bem escalafobético. Mas olha só. Esclarecendo isso aqui, que as pessoas olham e querem entender, não entendem como que funcionam as coisas, não entendem de ciência. Quando um religioso faz essa pergunta, ele faz no sentido de que? Para tentar colocar a divindade dele. Mas vamos lá. Por que existe algo em vez de nada? Porque você tem esses conceitos de algo e nada. São dualidades. Por exemplo, se eu pego aqui na minha mão direita e falo, ó, o que tem aqui na mão? Não no pulso. Vamos esquecer essa pulseira aqui. Vou tirar rapidinho. Nessa mão aqui o que tem nessa mão aqui? Eu vou dizer, não tem nada. Nessa mão esquerda aqui, para você deve estar aparecendo no lado direito da tela, mas não importa. A minha mão esquerda aqui tem um anel aqui, esse anel aqui. Aqui não tem nada. Por quê? Porque eu criei um critério de algo e nada. Só que, aqui eu posso dizer, vamos pensar mais profundamente. Aqui não tem nada? Tem. Tem micro-organismos aqui. Você não está vendo, mas você pode detectá-los. Há bactérias, vários micro-organismos que se eu for enumerar, são vários. Por mais que eu lave minha mão, vai ter aqui sempre alguma coisa. Então não significa que tem um nada absoluto, porque esse nada absoluto ele não existe. Entendeu? Então, esses conceitos a gente relativiza, só que a gente quer colocar o quê? A gente quer colocar ele no absoluto, como se o existir ou a substância, existe uma substância filosófica, que poderia ser uma coisa, poderia ser infinitas, poderia ser nenhuma coisa, sei lá. Mas o que existe, por exemplo, de substância, o universo, o mundo, a vida, tudo, as leis da física, as pessoas querem colocar isso com um contraste, porque a gente geralmente pensa muito assim, bem e mal, direita e esquerda, a gente sempre tem essa visão limitada das coisas. De que para existir algo, tem que existir um nada, em contraponto, mas não. São conceitos que você relativiza e que você quer colocar no absoluto. Mas o fato de existir algo não significa que não tenha nada em sua oposição. Então por isso que existe alguma coisa. Outra coisa. Esse vácuo, esse nada absoluto. Um vácuo seria o quê? Um conceito um pouco meio, a grosso modo, daquilo que se te não entende. Se tirar o ar, vamos tirar o ar, tirar tudo. Será que o espaço vazio entre aspas, olha o conceito de vazio aí, ou de nada. Será que ele é totalmente vazio? Não. O espaço vazio, mesmo que você tire todos os gases, tire tudo, corpos celestes, pegar uma parte do espaço, esse espaço ele é alguma coisa. Ele é alguma coisa. O vácuo quântico, ele tem alguma coisa dentro dele. Então não existe o nada absoluto, esse nada filosófico, se eu não me engano, acho que de Parmênides, esse nada absoluto, ele não existe. Isso é invenção da cabeça de alguns. Isso é uma falta de percepção que muitos não têm da realidade. Então ele pensa, não, tem um vácuo, um nada, e esse nada não pode existir. Se não tem um nada, tem um tudo é porque tem alguém projetando. Não. Então porque tem algo em vez do nada. Porque nunca houve um nada. E vamos um pouco mais além aqui. Se existisse, ou se existe esse nada absoluto, é impossível detectar. É impossível. Agora, porque assim, existem áreas do conhecimento, embora a ciência se dividiu da filosofia, mas você tem ciências, por exemplo, que tentam explicar mais o porquê das coisas. Quando a gente fala ciência, geralmente a gente quer usar aquelas áreas do conhecimento que nós entendemos por ciência, tipo biologia, física, química e outras. A gente usa mais do que como são as coisas. A gente tenta responder isso. Então, quando as pessoas tentam entender o porquê, elas pensam que para existir, por exemplo, eu mostrei agora há pouco esse anel aqui. Esse anel aqui foi feito com um propósito. Quem fez esse anel pegou elementos da natureza, transformou e modelou dessa maneira, vendeu, chegou até mim.
Quem fez essa camisa aqui fez com um propósito. Mas a substância que você encontra no universo, não existe propósito para ela. Então as pessoas pensam o seguinte, que se tem algo, tem um propósito. Não necessariamente. As pessoas não conseguem entender, elas não conseguem lidar com a dúvida e querem colocar fantasias no lugar. E o pior, quando eles fazem essa pergunta, às vezes, quando é um líder religioso, quando é um filósofo, sério não, tudo bem. Mas quando é um líder religioso fazendo essa pergunta, qual o propósito dele? Tentar encaixar o ente sobrenatural que ele chama e transcendente. Então, se você perguntar para um religioso por que algo, em vez de nada, ele vai dizer, não, porque Deus é bom. Ou as divindades, dependendo se for um ramo politeísta, são boas. E aí você pergunta, é mesmo? Então, se o que existe é porque existe uma divindade boa? Porque eles dizem isso, que existe uma divindade boa. Então o sofrimento o que é? A escolha, não. Ninguém escolhe nascer sem braço, ninguém escolhe perder uma perna, ninguém escolhe ficar cego de um olho, ninguém escolhe ser injustiçado, ninguém escolhe perder uma casa, ninguém escolhe ter um filho soterrado em uma obra. Ninguém escolhe isso, então não vem dizer que tem um propósito. Então, não, mas o sofrimento é porque você escolheu. Não, ninguém escolhe isso. Só um maluco que vai escolher sofrer, mas ninguém, em sã consciência, vai escolher sofrer. Então, essa resposta, ela é uma desculpa esfarrapada. Ela não tem ela não tem uma lógica por trás dela. Ela tem apenas o quê? Um propósito, tem sim um propósito, mas o propósito de defender a fé pela fé. Então, ela não vale. Então, não vale. Então, dizer que tudo existe porque tem uma divindade boa, isso não responde. Agora, por que existe algo em vez de nada? Porque nunca houve um nada absoluto. E as pessoas sempre repetem a mesma coisa. Eu fico vendo gente ignorante, gente que não estuda, gente que não quer aprender, sempre falando, não, mas a ciência diz que... Não diz. Isso aí quem diz são criacionistas. Quem fala isso aí são pessoas desonestas, tipo Rodrigo Silva, Adalto Lourenço, Marcos Eberle, que fala de explosão, que não tem explosão coisa nenhuma. A única coisa que explodiu foi o cérebro dos criacionistas. Aquilo ali sim que explodiu, porque não tem explosão nenhuma. Não tem um universo vindo do nada. O nada, a ciência, ele não existe. Nós temos aqui conceitos para nada. Você tem que criar um critério para poder colocar esse nada. Mas o nada absoluto ele não existe. Até mesmo o espaço. O espaço, fizeram experimentos. Um deles eu sempre cito aqui, porque eu gosto de citar estudos também. Provando que o espaço ele é alguma coisa, ele distorce. Que os planetas eles podem distorcer o espaço. E conseguiram provar isso. Tem um experimento chamado Gravity Probe B. Conseguiram provar. Diferente de dogmas, diferente de achismo, diferente de devoção, diferente de fé. Então o espaço, se você deixar um planeta e deixar o espaço, você vai ver que ele vai distorcer, porque o espaço ele não é um vácuo absoluto. Ele é alguma coisa. O espaço ele é alguma coisa. Então por que existe algo em vez de nada? Porque esse nada é um conceito que nós criamos, nós seres humanos. Porque nós criamos várias coisas. O ser humano ele é curioso. O ser humano antes ele vivia o quê? Em função da natureza. Quando ele começou a adquirir conhecimento e soube trabalhar isso, ele pega a natureza e adapta-se a ela. Faz ela se adaptar a ele. Exemplo disso, hoje nós temos água encanada. Quando começaram a desviar o curso, ou fazer o quê? Aqueduto, fazer encanamento e levar água para a cidade ou aldeias através desse sistema. Claro que no início o sistema de encanamento não é igual hoje, lógico, né? Mas era mais primitivo. Mas existia. O que aconteceu? O ser humano ele adaptou a natureza a ele. Quando o ser humano começou a fazer vasos de argila, essas coisas assim, e começou a armazenar água, o que aconteceu com ele? Ele sabe uma coisa, que quando ele ia ao rio para pegar água para beber, o predador também ia também beber. E é nessa hora que muitos eram o quê? Predados. Quando o ser humano ele faz uma vasilha, um vaso, e coloca água dentro, o que ele faz? Ele está fazendo o quê? Está se protegendo. E quando ele guarda para o futuro, aí ele tem a questão, ele desenvolve a noção de tempo. Isso aí é um salto evolutivo muito grande. Porque quando você cria uma noção de... ou quando você tem
desenvolve, melhor dizendo, a noção de tempo, você tem uma percepção maior. E aí você vai criando conceitos. Então, quando você cria esses conceitos, estou dando só um exemplo aqui, tá, gente? Quando você cria, por exemplo, conceitos, tudo, nada, significa o quê? Que você está o quê? Elaborando algo com a sua cognição, mas nós temos que entender que esse nada, ele é apenas um critério que você cria para poder usar esse conceito. Ele não é uma verdade absoluta. Não existe também um nada absoluto. Então, por isso, existe algo em vez de nada. Agora vai dizer, porque tudo segue uma ordem. Não tem nada de ordem. Tem o quê? O mais adaptado. Mas o universo, mas a vida, ele tem condições de ter vida, então foi planejado. Não. As pessoas acham que o nosso planeta tem condições perfeitas. Pelo contrário. Tem condições para ter vida, mas não tem condições perfeitas. Tente viver lá no Alasca para você ver. Não, no Alasca não. Tente viver lá. Na Antártida. Tente viver lá para você ver. Tente. Tem lugares no planeta Terra que muito dificilmente tem vida. Por quê? Porque é hostil. Tem lugares que não... E o universo, ele é hostil à vida. Agora, se no nosso planeta tem condições de ter vida, e essa vida surge por condições naturais, significa que o surgimento foi natural. Não tem nada divino, não tem nada espiritual, não tem nada transcendente, não tem propósito nenhum. Porque o que seria sobrenatural? A vida surgir em um lugar que tem condições? Não. Seria a vida surgir onde não tem condições, tipo no buraco negro, no Sol, em Vênus, onde a atmosfera ela é praticamente, se eu não me engano, acho que 90 vezes, alguns falam 92 vezes mais densa do que aqui. A temperatura ultrapassa os 300 graus. Ali seria. Outro exemplo, o que seria uma prova do sobrenatural? Haver vida em Saturno, em Netuno, em Júpiter, que são planetas gasosos. É impossível. Há um planeta no universo onde ele chove silicato, vidro. Se a vida surgisse lá, mas é impossível, aí sim seria a prova do sobrenatural. Mas não. E você vê o quê? No que nós conhecemos aqui como vida, existem criaturas que não têm nenhum propósito. Você vê, porque... Vamos imaginar que houvesse, tá? As pessoas dizem que tem propósito, mas você vê que não tem sentido nenhum. Piolho de língua de peixe. Qual que é o propósito disso? Não tem. Então, algumas criaturas, quando eu digo assim, não tem propósito, porque às vezes você pensa, então você está falando que existe algum propósito por trás. Não. Mas tem criaturas que, se você tirar, você vai ter um desequilíbrio muito grande. Agora eu te pergunto, para que serve o piolho de língua de peixe? Para que serve? Para nada. E claro, você vai ver, tem muitas criaturas. Se eu não me engano, aquela Ampulex complexa, ela coloca as larvas dela dentro da barata. E depois ela estoura e a barata ela tem a vida findada ali. Eu te pergunto, não poderia ter um jeito melhor para esse ser nascer? Hein? Então não tem propósito. Não tem design, não tem criador por trás. Não. Existe algo porque nunca existiu um nada. E aí quando as pessoas dizem, mas não faz sentido, aí eles repetem. O problema desse pessoal desonesto é que eles repetem as mesmas coisas. Falam, não, mas vocês dizem que veio da explosão, veio do nada. Não, a gente não diz isso. Agora, já que você quer entrar nesse assunto, digo você, no caso religioso, quando ele quer entrar nesse assunto, então vem cá. Então, se nada pode produzir alguma coisa, quem produziu Deus? Não, ele sempre existiu. Coisa nenhuma. Se ele sempre existiu, então por que o universo não pode sempre existir? Tá vendo como é que esses caras são desonestos? Mas não. Eles vão dizer assim, não, mas é a causa primordial. Não, quem inventou essa desculpa foram os filósofos e os teólogos para poder parar a discussão e não prosseguir. Porque, como eu disse no início, a religião ela não traz resposta. Ela faz você esquecer a pergunta. Ela faz você esquecer a pergunta. Então, se vocês gostam de usar essa empulhação, dizendo que o universo veio do nada, vocês afirmam isso. Nós não afirmamos isso. Então, vocês dizem que Deus criou do nada. Então, como é que o nada vai produzir alguma coisa? Se o nada não produz nada. Mas como é que pode? Se você não sabe, por exemplo, antes do Big Bang, as pessoas sempre perguntam, bom,
Pode ser que o universo, ele se ajuntou? É uma hipótese, não é uma lei científica, não é uma teoria científica. A outra coisa, quando a gente fala de lei científica, hipótese, quando a gente fala sobre teoria, tem muita gente tola que fala que não sabe. Não, que se fosse uma verdade não seria uma teoria. Deixe de ser analfabeto. Vai estudar. Vai estudar. Teoria científica, quer saber? Tem um vídeo aqui no meu canal explicando termos científicos. Assista, depois que terminar isso aqui, assista e aprenda um pouco. Um dos mais altos graus de uma confirmação de uma verdade na ciência é a teoria científica. Teoria não é chute, não é hipótese, não é teoria do senso comum. Se você não sabe isso, fique calado, que é melhor. A vergonha não ser tanta. Tá, gente? Então é isso. Não tem nada absoluto, não tem nada criando nada e não tem propósito. Simplesmente as coisas existem. Agora, a vida que se desenvolveu, por vários motivos, existem hipóteses e muitas delas podem ser o quê? Serem experimentadas. Há experimentos simulando condições que seria o quê? A nossa atmosfera primitiva e mostra que pode surgir a vida. Pode surgir a vida. Então, gente, porque essa vida surge de elementos que já existiam, de elementos orgânicos dentro da matéria. Simples assim. Então, por isso existe algo em vez de nada, porque nunca existiu nada absoluto. Respondido? Então, lembrando, não existe, mas se tem alguma coisa tem que ter um nada, não. Você não precisa simplesmente pegar a substância e tentar dizer, não, essa aqui ela é não dual, ou melhor, essa substância aqui, ela só pode ser concebida através de uma dualidade. Mas quando você diz também que não é dual, também você cria uma dualidade. É um probleminha filosófico. Mas voltando, quando a gente cria esse conceito de nada contrastando um tudo ou algo, a gente tem que criar alguns critérios para poder a gente o quê? Estabelecer e definir. Porque se você colocar como absoluto, não tem como. Porque o nada absoluto nunca existiu. Ou melhor, se existisse ou se existe, é impossível detectar. Mas esse nada não existe. É só um conceito bem equivocado de algumas pessoas. Agora, mas eu posso conceber um universo que estava em constante transformação, a energia é a mesma, mas como é que ele sempre existiu? Aí eu falo, não sei, mas não tem divindade. Não tem divindade. Outra coisa, vamos imaginar, aí vem aquele troço do infinito para trás, mas não existe. Vamos parar com isso. Eles dizem o seguinte, que mas não pode haver um universo que esteja sempre aí, não sei o que, tá. O universo está aí e pode ser detectado. E agora, seres sobrenaturais, transcendentes, que teriam criado? Não tem. Você pergunta para o religioso que faz essas perguntas de que por que existe algo em vez de nada? Pergunte para ele assim, já que ele fala que isso que nós temos aqui, esse algo, veio da divindade. Pergunte para ele assim, quando foi que essa divindade fez? Como ela fez? Não vale dizer que foi pela palavra do poder, porque isso aí é aquela mentira que todo religioso faz, que não responde nada. Isso mostra a desonestidade deles. Qual que é? Usar uma própria afirmação da fé para defender a fé. Isso não prova nada. Isso é apenas desonestidade desse povo. Então, eles sempre vão falar isso. Não, pela palavra no cacete. Como é que Deus criou? Qual método? E qual estudo para detectar essa suposta criação? Do que você chama de tudo em contraste ao nada. Você tem? Não tem. Ou eles, né? Então, eu acho que eu consegui responder tanto ao meu público quanto a alguns religiosos. Claro que eles vão ignorar, porque a maioria não quer aprender, a maioria não tem uma honestidade intelectual. Alguns até estudam, mas até o ponto que não contraria a fé deles. Eu vou parar por aqui. Acho que eu respondi. E quem tiver dificuldades agora em responder essa pergunta, não vai ter mais. Lembrando, vou deixar aqui o clube de membros para vocês conhecerem. Quem quiser fazer parte, fique à vontade. A chave Pix vai ficar no comentário fixado. Ajude, nós precisamos sim de ajuda. E
Peço que você assista aos vídeos até o final, não pule partes, deixe as propagandas, exceto aquelas muito longas. Já se inscreveu? Não se inscreveu? Então se inscreva. Ah, já é inscrito? Tragam outras pessoas para se inscrever no canal. Então, compartilhe, comente com respeito. Agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e ó, tchau, tchau. É muito comum você ver cristãos falando: por que os ateus falam tanto em Deus, se eles não acreditam? É, uma pergunta bem imbecil, né? Ora, a gente fala em Deus sem acreditar em Deus, do mesmo jeito que vocês falam em evolução, sem acreditar nela. É simples assim. Agora, qual é a diferença? A evolução das espécies é corroborada com caminhões e caminhões de provas. E qual é a prova de Deus? Zero. Abraço.